dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a mais um podcast. Hoje nós temos os convidados, o Aleph e Stephanie. Como que surgiu, a ideia de abrir a clínica? Mas antes disso, eu quero que vocês se apresentem, olhando cada um para sua respectiva câmera. Um de cada vez. Olá, eu sou o Aleph Teixeira, aplicador ABA há 5 anos, monitor de análise experimental do comportamento e psicologia experimental. Meu nome é Stephanie Cordeiro, eu sou mãe de uma criança com TEA, né, de 5 anos, Lorenzo. Eu sou analista do comportamento. Hoje eu trabalho como supervisora de uma clínica. E agora eu quero que vocês me contem como que surgiu essa ideia. Então, a ideia da clínica ela surge, né, com a necessidade, né, as necessidades do Lorenzo, né, com o laudo do Lorenzo. Então, cada vez mais eu fui me especializando e fui entendendo que existia um mundo que eu precisava lutar. E essa luta, ela vem através do meu filho, e eu precisava lutar não só por ele, eu encontrei outras famílias, né, que precisavam também dessa ajuda. Então, a clínica, ela vem, né, nessa junção, né, da minha vida particular com a minha vida profissional, e é exatamente aí que a gente encontra um sentido, né. Com certeza, com certeza. Eu atuando 5 anos, né, nessa área, acaba que encontrei ao longo desse caminho muitas crianças que necessitavam de um suporte claro, né, e esse suporte muitas das vezes não poderia ser entregue eh, nos meios que naquele momento eu utilizava. E a clínica ela surge nesse momento, no momento em que a gente precisava ampliar os nossos caminhos para alcançar cada vez mais pessoas. Quais os desafios que vocês encontraram assim no início do projeto de vocês? Eu acho que hoje o maior desafio é encontrar tempo, né. Dentre tudo, é tempo, encontrar exatamente, acho que até mesmo onde a gente consiga enquadrar, né, tudo que a gente pensa, porque a gente tem uma cabeça muito coração. Então, assim, a gente tenta abraçar o mundo e às vezes a gente tem que entender que não é capaz naquele momento. Então, assim, a gente hoje nossa maior dificuldade é centralizar, né, o nosso objetivo, só a clínica. A gente quer atender todas as famílias, estar em todos os ambientes, então, assim, o Alif hoje ele atende, né, muito mais de frente com os casos, né, como acompanhante terapêutico. Eu estou muito mais nos bastidores, mas em compensação é um tempo que a gente não tem ainda para tudo isso. E eu, além desse desafio que a Stephanie apontou, acho que um dos principais desafios também é, com certeza, ter paciência de entender que o processo ele tá fluindo, ele tá caminhando, mas essa nossa vontade de tentar ajudar um, ajudar o outro, acaba deixando a gente com ansiedade e Tem a parece nossa que o tempo ansiedade não anda. total. Então acho que a paciência é o principal desafio, pelo menos para mim, que sou muito ansioso. Não, para mim também. E como que vocês se conheceram? Vai. Então, eu sou aplicador, né, do Lorenzo. Eu atuo com o Lorenzo já há 2 anos, né? E essa atuação ela veio com muitos frutos, né? A gente teve resultados significativos, tanto na comunicação, tanto no comportamento e também no repertório dele. E essas evoluções foram cruciais para perceber que a gente tinha o mesmo propósito e esse propósito levava a gente a esse caminho. O Lorenzo foi uma criança contemplada com atendimento fidedigno, e a gente conversa muito sobre Sim. isso, de que mais crianças, mais pessoas precisam e necessitam de um atendimento cada vez mais fidedigno. E é exatamente por isso que a gente decidiu unir, né, unir forças, porque eu encontrava no Alif, a pessoa que, poderia modificar, né, o prognóstico do meu filho. E eu como muitas vezes eu tô em 2 lados, né, eu tô como mãe e como profissional, mas eu sempre digo, né, que como mãe, eu não tenho nada de profissional, então assim, eu erro como qualquer um, sabe, como qualquer outra família.
Então, eu sigo muitas orientações do Aleph, lógico, de qualquer outro profissional que também atenda o Lorenzo, mas a gente entendeu que a nossa parceria, a gente poderia, né, levar para outras crianças, outras famílias, né, tudo que o Lorenzo hoje tinha, né, tinha o que a gente tinha conseguido proporcionar para o Lorenzo, que era esse desenvolvimento, né, das pessoas olharem para o Lorenzo e falarem assim: "Nossa, hoje ele tá tão bem", né. E hoje antes do Aleph, ele não tinha essa oportunidade. Muito interessante, né? E quais as missões e valores da Altis? A nossa missão, principalmente, é contemplar todas as famílias, todas as crianças, principalmente aquelas que hoje não têm a condição de custear o tratamento. Então, nossa principal missão hoje é o acesso e a generalização desse tratamento para todas as famílias, porque todas merecem e são dignas de um tratamento fidedigno, com lealdade aos princípios da análise do comportamento. Os nossos valores, a Stephanie sabe muito bem, né? Eu acho que mais do que tudo que o Aleph já falou, é também a gente conseguir acolher as famílias, né. Essas famílias, elas estão muito sensibilizadas, essas famílias, elas estão precisando de um acalento, e é tudo que a gente quer passar para elas, é tudo que a gente quer trazer para essas crianças, né, trazer desenvolvimento, trazer melhor qualidade de vida. Então, hoje, a gente consegue através do Alts. Muito bom. E qual a importância, né, de vocês criarem espaços especializados para o atendimento de pessoas neurodivergentes? Ao longo desse tempo, eu já atendi crianças tanto de nível 3, nível 2, nível de suporte 1, e todas as famílias, independente de como elas eram, sempre havia um questionamento, e esse questionamento ela estava voltado num depois. O Aleph, e se você parar de fazer o tratamento, e se você acontecer isso, e se a gente não conseguir pagar o plano, e depois, o que acontece? Então, a importância da criação desse espaço é principalmente para suprir essa demanda que as famílias têm de entender que o depois parte sim de um tratamento individualizado com essa criança, mas é principalmente na formação desses pais para eles também se perceberem como integrantes fundamentais neste processo de tratamento. Então é também entregar para eles a autonomia de evoluir os seus próprios filhos. Então esse espaço surge com a necessidade de dar autonomia a essas famílias e retirar também a necessidade e a dependência dessas famílias nesse movimento que circunda as terapias hoje em dia. E como que, eu fiquei curiosa aqui, como que funciona essa classificação de tipo um, tipo 2, tipo 3, né? Então, os níveis, né, eles vão estar ali correlacionados a nível de suporte, de ajuda. Então, o nível 3 ele necessita de um nível maior de ajuda. Ele precisa de um auxílio maior para se No comunicar, dia a dia, em geral. no dia a dia, para se alimentar. O nível 2 ele já necessita de um suporte ali médio, né? Ele consegue ali muitas das vezes se comunicar, seja apontando, seja entregando, direcionando a nossa mão, né? E o nível 1 ele já tem um nível de suporte muito menor. Então, esses níveis de ajuda ele é basicamente para a gente entender qual nível de suporte essa criança precisa no dia a dia dela. Mas lembrando também, Cris, que agora, né, a gente vem com o CID-11, né, a gente tem falado bastante sobre isso. Muitas famílias agora estão nessa dúvida, né, do que é o CID-11, o que muda para os laudos dessas crianças, o que muda na vida dessas crianças, né. O CID-11, na verdade, ele só vem com subclassificações, né, então ele é um novo CID, que a gente tinha o F84, o CID-10 e agora o CID-11, ele vem também com subclassificações que é justamente para as comorbidades, então ele vem com uma explicação um pouco melhor, né, mais clara para as famílias. Então, muitas vezes, a gente tem crianças com autismo, né, com TEA, mas que tem, por exemplo, TDAH associado, né, ou crianças que têm a deficiência intelectual, ou HA, né, que é as altas habilidades. Então, a gente agora consegue, né, ter uma
ser mais específico com relação, né, então os níveis, eles vão ser cada vez menos falados, né, na no daqui por diante. E para complementar também, né, esse fato de ser um nível de ajuda, um nível de suporte, não um grau, como um dia já foi chamado, Sim, é muito importante também para a gente retirar a ideia de patologia que é muito atrelada ainda a esse diagnóstico. Entender que o exatamente. autismo não é uma doença, é um transtorno, e isso vai influenciar no nível de suporte que ele vai precisar diariamente e não no nível de patologia que ele tem. Então, tem crianças que necessitam sim de medicamento, outras que não necessitam. Isso não está diretamente ligado às questões ali do seu diagnóstico, mas às questões individualizadas de cada criança, de cada pessoa presente nesse espectro. é importante dizer também, que eu acho que parte muito do nosso dia a dia, né, que os níveis de suporte, como a gente, né, trabalhava, eles podem ser diminuídos muitas vezes, né, as dificuldades elas podem ser diminuídas justamente com a terapia, né, que é o que a gente quer proporcionar para essas famílias, né. Então assim, a terapia ela faz toda a diferença. Então assim, quanto mais você puder desenvolver o seu filho, né, o seu ente querido, é o ideal, porque, assim, agora é a hora, não espera para o amanhã, sabe. O amanhã, a importância disso é agora. Então, assim, um pouco que você espera pode fazer muita diferença. Por isso que a gente fala tanto na intervenção precoce, né, porque a gente tem a plasticidade cerebral, né, que é até os 7 anos de idade, e a gente fala muito: "Olha, prestem atenção nos seus filhos", porque os sinais eles são ali, eles estão ali. A gente muitas vezes que não consegue perceber, mas se a gente olhar direitinho, a gente consegue dar atenção e ter realmente um diagnóstico, fidedigno muito cedo e a gente conseguir essa intervenção. Tá, eu vou aproveitar que você falou de sinais, de terapias. Como que, por exemplo, uma mãe, né, um pai consegue identificar como que ele, a partir do momento que ele notou ali algo e que ele precisa procurar uma ajuda, como que funciona mais ou menos? Então, cada criança é uma criança. Então, por mais que o diagnóstico seja TEA, cada criança vai ter ali a sua característica. Então é como qualquer outra pessoa, nós temos características diferentes. Mas a gente consegue perceber isso muitas vezes muito cedo. Então, a criança quando ela é bebê, ela tem um contato com a mãe muito grande, né, na hora da amamentação. Então ela tem essa troca visual. Muitas vezes, a criança ela não mantém esse contato visual na hora da amamentação. Ela, por vezes, ela coloca bastante a mãozinha, né, em busca da pontinha do nariz, então tem algumas crianças TEAs, elas têm esse indício de procurar coisas pontiagudas para passar a palma da mão. A gente tem a ponta dos pés, a gente tem a perda do contato visual, né, e isso muitas vezes pode ser de forma gradativa. Muitas famílias sinalizam pra gente: "Ah, até tantos anos a meu filho não apresentava nenhum sintoma". Como o Lorenzo. O Lorenzo só apresentou a partir de 1 ano de idade, com 1 ano e 3 meses. Mas a gente consegue ter também o atraso na fala, muitas vezes é um indício, né. Então a gente realmente precisa estar, muito atento aos marcos do desenvolvimento dessa criança, né, Walif? Com certeza. Isso é crucial também para a gente entender qual momento que essa criança se encontra, Sim, né? Tudo bem que a gente tem um tempo individualizado para cada criança, mas não podemos esquecer que alguns marcos, alguns objetivos precisam ser evidentes em determinadas fases da vida. E isso é crucial para a gente conseguir mapear a evolução dessa criança e perceber também o que nós podemos fazer para auxiliá-la, né. Então a intervenção precoce, ela vem falar justamente disso, de que nós precisamos compreender se essa criança tem algum déficit. Se tem, nós vamos auxiliar para ela conseguir evoluir da melhor maneira possível e ter uma vida cada vez mais funcional. Esse é o princípio de tudo, é entregar autonomia para a criança, para o adolescente, para as pessoas e funcionalidade a elas, e isso precisa começar desde a primeira infância. E como que a clínica trabalha a questão familiar, né? Como que vocês trabalham com a família no geral para que ele possa entender como funciona,
para conseguir também acolher da melhor maneira, né? Porque eu acho que a gente só consegue acolher quando a gente entende o que está acontecendo, Sim. né? Eu acho que esse é o diferencial do Altos, né? A gente não vem só com a intervenção para a criança, né? A gente quer atender toda essa família, né, toda essa estrutura, né. Então, assim, a gente tem as intervenções para a criança sim, né, atendendo todas as necessidades dela, mas a gente também vem com o propósito de orientar essas famílias, né, de ter esse acolhimento, de não só as famílias, mas também capacitar os outros profissionais, para que a gente possa ter cada vez, né, mais profissionais capacitados, que procurem realmente se atualizar no mercado. Então, as famílias, elas, como o Alif falou, a gente procura essa generalização, a gente procura cada vez mais essa autonomia, né? E a gente também trazer que as famílias não fiquem presas a gente. Então, a gente precisa disso. E isso é bom também, né? A gente vê as conquistas de cada família, de cada criança. Quando você consegue dar alta para uma criança, isso é maravilhoso, né? Muitas pessoas falam assim: ah, mas você vai dar alta. Gente, isso é incrível, você poder dar alta para um paciente, né, para um cliente, então assim, é maravilhoso. A orientação parental, ela é o braço mais forte desse tratamento. Até porque, muitas das vezes, ao longo dessa jornada que eu tive, né, as famílias também se perguntavam muito como seriam as férias dessas crianças. E nesse momento que elas se perguntavam isso, eu informava que as férias serão da mesma forma como eram as aulas. Porque elas percebiam os modelos que eram entregues em cada dia de sessão e a ideia era só replicar. Então, a orientação parental, que vem de uma explicação do porquê que você está fazendo isso, mas também ela vem com um modelo. Olha, gente, tudo bem, eu estou te falando que isso aqui dá certo, mas olha como dá certo. Então, o passo também das famílias perceberem que determinado manejo traz determinados resultados é fundamental para ampliar a motivação dessas famílias e entregar cada vez mais manejos fidedignos e leais com o que aquela criança necessita. E assim a gente reduzir essas preocupações que são muito atreladas também a uma relação de dependência. E olha que incrível, né, porque aí a gente traz a importância, né, justamente do ambiente natural, né, porque muitas vezes se fala na clínica, mas o ambiente natural ele é ainda mais importante, né, pelo menos ao meu ver, ele é extremamente importante, porque é ali que a criança coloca em prática todos os treinos, né, tudo que ela começa a desenvolver na clínica, o acompanhante terapêutico consegue colocar ali. E quando as famílias, assim, falando propriamente dito das famílias, quando a gente consegue ver, né, como que realmente funciona aquilo ali, isso é maravilhoso, porque muitas vezes a gente não sai da teoria, né, o feedback dos profissionais, eles muitas vezes são pra gente como mais do mesmo, porque a gente não sabe como lidar no dia a dia. E aí quando esse terapeuta, ele vai pra casa, ele consegue fazer ali aquele manejo, e a gente observa dentro do nosso cotidiano, a gente consegue colocar em prática muito mais fácil. Perfeito. E como que vocês veem o papel da sociedade na inclusão? Então, É uma pergunta Difícil. dificilzinha. é óbvio que a gente sempre precisa melhorar. Eu acho que no momento que a gente não precisar melhorar em nada, a gente sequer vai estar perguntando sobre isso. Então, a sociedade ela precisa primeiramente entender aquele sujeito como integrante fundamental também nessa engrenagem da sociedade. Entender que essa pessoa ela tem questões individualizadas que não necessariamente precisa ser igual a mim. Então, assim, eu preciso respeitar a individualidade de cada um e o papel da sociedade ela é crucial para entregar o respeito e também a autonomia a esse sujeito, porque uma sociedade cada vez mais inflexível, menos inclusiva ela também vai ser. E a gente fala muito sobre orientar as famílias, né, capacitar os profissionais, mas a gente precisa também, justamente o que o Alif está falando, a gente precisa ter isso para todo mundo. Então a gente precisa cada vez mais falar sobre, perguntar mais sobre isso, porque a gente tem muito ainda para mudar, né. E aí eu costumo falar muito para as famílias que eu lido no dia a dia, né, juntos somos realmente mais fortes,
mas a verdade é que os nossos filhos vão todos os dias para terapia para aprender a lidar com os filhos das outras famílias. Mas os filhos das outras famílias estão sendo orientados para saber lidar com os meus, né, com o meu filho. Então, assim, as dificuldades, né, toda criança tem sua dificuldade. Isso é natural, isso faz parte do desenvolvimento infantil. Mas a gente também precisa entender que, às vezes, a dificuldade da criança neurodivergente, ela vai ser mais específica e a gente precisa respeitar, né? A gente precisa saber lidar. E o respeitar não é excluir, eu tô respeitando ele ali no espaço dele. É também criar estratégia, sabe? O trabalho do Aleph, ele é muito bonito com relação a isso, porque quando ele entra na vida do Lorenzo, o Lorenzo era essa criança, que eu tô respeitando ele, mas ele tá ali no cantinho dele, sabe? E era uma coisa que, por exemplo, o Lorenzo não participava de uma educação física, né? Ele não tem ainda o entendimento, por exemplo, do pique-pega. Aí a gente constrói, a gente consegue ver, né, de uma outra perspectiva, a gente consegue perceber isso de um outro lado. Então vamos tentar, se a gente olhar, a gente consegue enxergar. E aí é quando o Aleph cria a estratégia de, se ele não consegue ir atrás das crianças para pegar as crianças, então agora o pique-pega é para pegar o Lorenzo. Então, assim, é um exemplo que eu sempre trago, né? Porque fez toda a diferença pro meu filho. Meu filho passou a ser incluso, né, na educação física, a ser incluído em todos os espaços da escola, que era uma coisa que não acontecia. E a gente olha para as outras crianças que não têm esse acompanhamento, que não têm esse olhar, e a gente olha assim com tristeza mesmo, porque a gente gostaria de ter, né? Eu sempre falo que o Lorenzo, ele é uma criança muito privilegiada, mas a gente gostaria de trazer esse privilégio para todas elas. O Aleph, conta um pouquinho do seu trabalho, que eu fiquei curiosa. Eu sei. É, Como é que você trabalha no dia a dia? Como é que é o seu dia a dia? Eu sei que é prazeroso, né? É maravilhoso. Eu costumo falar que eu sou mais criança do que as próprias crianças. isso é verdade. E isso é fundamental para o trabalho dar certo, porque a partir do momento com que as crianças perceberam que eu era tão divertido quanto um amigo que estava próximo delas, elas conseguiram também chamar o Lorenzo para próximo delas. Tem um exemplo muito, muito legal, que era o futebol, que sempre rolava, né? Sim. E aí, nesse futebol, eu pegava a bola, driblava todo mundo e fazia gol. E aí, a gente jogou uma partida assim, eu não fui escolhido, nem o Lourenço foi logo na primeira partida. Na segunda partida, eu fui escolhido logo de primeiro, Sim. porque o time ganhou de 5-0. Aí eles falaram, eu quero o tio Aleph. Eu falei, tio Aleph, não, você quer o Lourenço, só joga se o Lourenço jogar. E aí eles começaram a chamar o Lorenzo, aí vem tio Aleph, e o Lorenzo nunca mais saiu do futebol. Então, assim, é um exemplo clássico de que para você conseguir incluir, você precisa ser um deles. E um trabalho que a gente fez também muito, muito espetacular, assim, ao meu ver, principalmente com o Lorenzo, mas eu costumo fazer com todas as crianças, que é de ter um amigo, né? De construir um laço afetivo com alguém. Hoje o Lorenzo ele não consegue soltar o nome, ele não consegue largar o nome da pérola da boca, porque ele prefere muitas das vezes mais a pérola do que eu. E antes ele preferia só adulto. Então, o Lorenzo ele construiu uma amizade, ele consegue participar das atividades, e isso principalmente pelo ato de: "Ei, por que que você não está correndo? Por que que você está parado? Por que que você não está conseguindo? A gente vai fazer conseguir. Nem que seja eu suando a minha camisa toda, nem que seja eu rasgando meu tênis, que o futebol E acaba aconteceu comigo, muitas vezes. mas o resultado vai chegar." Ah, muito bacana. E um outro ponto, assim, que eu acho que a gente escuta muito falar nas redes sociais é mitos e verdades. O que que vocês acham que surge muito de mito, que vocês olham assim e falam, meu Deus, estão falando muita besteira? Tem um monte. Mas, por exemplo, como ele mesmo falou, né, que o autismo é uma doença. A gente escuta ainda muito, né, principalmente quando o diagnóstico vem para as famílias, às vezes o pai, a mãe, né, a madrasta, o padrasto, enfim, não fala, mas, né, os outros vão falando. Então, assim, os burburinhos vão surgindo ali, né, ao redor das famílias. Qual outro que a gente pode citar? O autista é perigoso. Ah, Eu acho que esse é o mais comum,
Pô, mas ele não vai bater no meu filho, ele não vai morder, ele não vai fazer isso. Gente, cada pessoa presente nesse espectro é uma pessoa totalmente individualizada. Então, tem crianças que sim, vai necessitar de um suporte ali nas suas questões auto ou heterolesivas. Mas tem crianças que não vão necessitar desse suporte. O princípio é sempre encontrar formas de adaptar o ambiente para essas crianças serem inclusas acima de tudo, independente se elas têm questões que trazem riscos a si mesmas ou até a outras. Independente dessas questões, é possível uma adaptação. E essa adaptação é crucial até para reduzir esses comportamentos, porque o que percebemos a longo prazo é que a falta de modelo que essas crianças recebem dos pares, ou seja, crianças da mesma idade, é o que promove comportamentos de comunicação inadequado. Muitas das vezes ele está se lesionando porque ele não sabe se comunicar de uma maneira adequada. E ele não sabe se comunicar de uma maneira adequada porque ele não tem um contato necessário com a sociedade, que muitas das vezes não permite esse contato. E como que a Altis, ela busca educar e conscientizar é, a população no geral, a sociedade no geral? A gente gosta bastante de fazer rodas de conversas, né, então assim, a gente traz, né, imersões, a gente fez até uma imersão recentemente, né, de orientação parental. Então, por mais que seja orientação parental, tivemos ali famílias, professores, né, educadores, tivemos profissionais, né, da área da saúde. A gente gosta desse contato, né, com essas famílias, então a gente sempre tem dentro das escolas, as rodas de conversa, a gente consegue, né, tá abrangendo bastante, né, esse meio. A formação, ela é a chave primordial da gente mudar esse contexto. Não existe não existe uma inclusão fidedigna se a gente não tem ali a formação dessas pessoas para que elas também possam modificar as suas realidades. Então, é sim um assunto muito complexo e muitas das vezes as pessoas não sabem o que fazer e é por isso que Sim. excluem. Mas a gente chega para falar que, ei, a gente vai te ensinar, mas você também precisa querer aprender. Então, a gente fornece muitos cursos, palestras gratuitas, porque o nosso maior intuito Importante. é fornecer o conhecimento a essas pessoas para que elas sejam a própria mudança dessas realidades. Maravilhoso. E quais os desafios assim que vocês encontram no dia a dia mesmo de vocês? Na parte de conscientização, às vezes você querer conscientizar, a pessoa ter um bloqueio ali de não querer aceitar. Como que funciona isso? Tem muitas famílias que ainda estão muito fechadas, né, para o assunto, que não aceitam o diagnóstico, né, dos seus filhos. Muitas famílias ainda sem essa orientação, né, sem esse entendimento sobre, né, o que sem olhar mesmo para o seu filho, né. Então, assim, é muito difícil quando a gente fala, né, do diagnóstico, porque isso vem com uma desconstrução de algo que você idealizou, né. Então, quando, assim, na maternidade a gente idealiza, né, uma criança, que a gente sonha até o que que ela vai ser quando ela crescer. E quando a gente tem o diagnóstico, aquilo ali tudo cai meio que por terra, porque a gente olha e a gente precisa entender a necessidade do agora, né. A gente entende que existe o depois e é como ele falou, né, a gente tem medo do depois, o medo do desconhecido é muito grande, mas a gente precisa aceitar, né, os nossos filhos. Eles precisam, ter o melhor acolhimento ali, eu acho que isso é a base de tudo, o amor é sempre a base de tudo. Então hoje o meu maior desafio é que as famílias realmente consigam entender o diagnóstico dos seus filhos, aceitar e ir nessa luta, sabe. Eu sempre digo que juntos somos mais fortes, mas eu não consigo pegar na sua mão e fazer por você, mas eu posso te dar orientação e ferramentas para que você possa fazer também. E a gente vai estar sempre retirando as desculpas que costumam dar. Então, assim, por que que você não busca mais conhecimento? Porque eu não tenho dinheiro. Então, a gente fornece Sim. gratuitamente. A gente faz imersão, a gente faz curso aqui, você consegue aprender. Mas por que que você não cria ali estratégias na sua sala de aula, você que é um profissional da escola, para conseguir incluir essa criança?
Ah, porque eu não sei, porque eu tenho muitos alunos, a gente ensina, a gente dá o nosso braço, a gente muitas das vezes oferece até nossa própria mão ali de obra. Então, assim, o desafio é você conseguir vencer essas desculpas, né? E a gente buscando alternativas para deixar a pessoa sem nenhuma desculpa. Porque quando ela não tiver desculpa nenhuma, eu falo, então você consegue agora, né? Então a gente consegue caminhar. E dentro da Altis, vocês já tiveram alguma história inspiradora que emocionou vocês, que motivou? Algumas. Algumas. Eu particularmente, que já estou há 5 anos nesse processo de aplicação terapêutica, né? O Lorenzo é um que me emociona muito, né? O A mim Lorenzo, também. eu acho que a mãe principalmente. Mas o Lorenzo é um que me emociona muito porque eu peguei essa criança que ela não conseguia se expressar adequadamente. Era uma criança que corria na sala de aula, mas na educação física ficava parada. Era uma criança que não ficava em roda. E hoje é uma criança que eu preciso ficar no fundo da sala porque ela tem autonomia de fazer absolutamente tudo. É uma criança que inicialmente teve sim um diagnóstico de seletividade alimentar, mas com a intervenção leal, fidedigna, a gente conseguiu retirar essa hipótese de seletividade alimentar. Então, o Lorenzo, ele é um dos casos que mais evoluíram comigo, né? Mas, além do Lorenzo, também tem um caso, já há um tempo que eu atendi, o João Pedro, que era nível de suporte 3, ele inclusive tinha questões lesivas, né? E essas questões lesivas acabaram que em um momento de crise até quebrando o meu nariz, mas eu percebi essa criança também, que um dia quebrou o meu nariz, conseguir estar esperando, conseguir comer com suas próprias mãos, conseguir ter autonomia básica para os pais conseguirem andar com ele na rua, que era uma preocupação dos pais. Então, quando eu pego tanto o João Pedro quanto o próprio Lorenzo e vejo os resultados que a gente teve, eu falo, a gente precisa ampliar isso cada vez mais, porque o diagnóstico está cada vez maior e as famílias necessitam ter essa felicidade, essa alegria. Eu sei que a dor é muito grande quando você não ouve o te amo que você queria ouvir do seu filho, mas a gente vem aqui para falar que a sua dor, ela pode ser uma alegria com a evolução do teu filho. E é importante também a gente salientar que o amor, ele não vem só do eu te amo, né? Acho que Certamente. a criança, ela pode demonstrar o eu te amo de uma Diversas outra formas. forma, né? Certamente. Essa criança mesmo, inclusive, que quebrou meu nariz, ela me abraçava do nada. E a supervisora do caso, ela até comentava que como que essa criança que tem tantas questões lesivas, ela consegue te abraçar sem te lesionar. Então era nitidamente um vínculo e esse é uma parte muito importante. O vínculo, ele é fundamental para a gente conseguir ter resultados significativos no tratamento. Não importa o seu nível de conhecimento, o que importa é a construção disso atrelado também a outras variáveis. Então, o vínculo com essa criança, a importância que você dá a ela, a preocupação que você tem com ela, fora também todo o conhecimento técnico que vem atrelado com isso. E quais os conselhos que vocês dariam para os pais que acabaram de receber o diagnóstico? Se Ah. quiser, pode ser olhando para a câmera. Pode. O maior conselho que eu dou é ame seu filho independente de qualquer coisa, né? Eh, Sempre diga para ele o quanto ele é importante na sua vida, né? Eu acho que isso é muito bom. As crianças se desenvolvem muito a partir do amor, mas procurem, né? Procurem profissionais qualificados, investiguem, lutem pela causa, pesquisem, perguntem, façam de tudo pelo filho de vocês, porque isso é um processo, não vai ser curto, vai ser longo, mas também é muito satisfatório, então é muito gostoso essa parte. Eu acho que a gente lutar pelos nossos filhos é hoje o meu maior propósito. Vocês não estão sozinhos. O diagnóstico é difícil, é dolorido, e muitas das vezes entrega ali uma preocupação no qual a gente entra num mar de incertezas e dúvidas. Mas vocês não estão sozinhos. O avanço da tecnologia, ela veio também para ampliar a formação e a informação. Então, busque conhecimento,
entenda que há possibilidades desse filho evoluir e principalmente esteja próximo de pessoas que vai ajudar o filho de vocês. Isso é crucial para a mudança da realidade de cada um. E como que a clínica ela pode ajudar no suporte aos familiares? Como que a ALTS ajuda no suporte? Além de conseguir entregar essas formações que fornece ali um nível de conhecimento técnico até para esses pais, a gente também entrega orientações que parte além das nossas especializações técnicas, que muitas das vezes está no campo jurídico, está no campo social, de entender que essa criança ela tem benefícios, que ela consegue lutar e conseguir, que ela consegue enfrentar determinadas barreiras para conseguir o custeio do seu tratamento, conseguir benefícios que talvez sozinho esses pais eles não vão compreender ou perceber que conseguem, que têm essas possibilidades para auxiliar eles. Então a gente meio que entrega um caminho mais pavimentado para eles. Gente, vocês têm benefício a isso, vocês conseguem lutar por isso, além de também conseguir ter acesso a um tratamento de fidedignidade. Muitas vezes a gente já trilhou esse caminho, né, então assim, a gente consegue minimizar, né, as pedras que vão ter, né, os obstáculos, e direcionar um pouco melhor. Então hoje a gente consegue trazer uma orientação não só da terapia, né, não só do campo terapêutico. Então é como ele falou, a gente consegue abranger todo ali tudo que envolve a vida dessa criança, então escola, né, terapia, a parte de esportes, então tudo a gente tenta ali o máximo modificar a vida dessas famílias. Eu percebi que, assim, ao longo dessa conversa, já está chegando ao fim, vocês, além da orientação, para a criança, do apoio, do suporte, vocês ajudam, inclusive, a desmistificar, né, o assunto e orientar mesmo, principalmente os familiares. Essa questão jurídica que você falou é muito interessante, porque a gente sabe muito pouco, né, dos nossos direitos. A gente Sim. sabe muito dos nossos deveres, mas acho que a gente sabe muito pouco dos nossos direitos, né? E é importante a gente ter esse conhecimento. Eu queria que você falasse um pouquinho, assim, se você quiser citar algum caso, não sei se o Lorenzo seria o caso de alguma coisa jurídica É. que ele conseguiu através do. O Lorenzo, na verdade, o privilégio que a gente diz, né, vem muito dessa parte jurídica, né, de procurar, de pesquisar, né, de ir mais a fundo, da gente entender realmente as necessidades dele. Então, para minimizar todas essas necessidades, a gente vai em busca dessa informação. Então, a gente hoje, tudo do Lourenço é por parte jurídica, desde a mediação escolar, as terapias, né, tanto no ambiente clínico quanto no ambiente natural, medicação do Lourenço, né, a gente sabe que é tão difícil o acesso às medicações, e algumas medicações ainda são mais difíceis ainda, né. No caso do Lorenzo, o Lorenzo toma canabidiol. Mais do que isso, também o acesso ao transporte, né, que é muito pouco falado, pouquíssimo conhecido. As pessoas conhecem, né, muito o bilhete, né, o cartão mesmo, né, especial. Então, hoje o Lorenzo ele tem um transporte privado para poder, né, tá transitando com relação a essas terapias, essa parte da saúde. Então, tudo do Lorenzo hoje foi em busca realmente foi através dessa parte jurídica. Sim. É isso? E como que vocês se imaginam a Alts daqui a 10 anos? No futuro, assim. Não muito distante. Ó. Eu particularmente imagino a Alt num lugar no qual a gente vai conseguir prestar um serviço significativo para a sociedade. Eu acho que o nosso pensamento hoje, a ideia de construir isso, é justamente para conseguir dar um suporte a uma demanda que a sociedade tem há muito tempo. Então, eu vejo a gente aqui, daqui a 10 anos, além de velhinhos, né? Ai, A gente, nem tanto, calma aí. a gente também conseguindo prestar um suporte ali no qual essa demanda da sociedade ela vai ser reduzida através dos nossos esforços.
Eu acho que atendendo cada vez mais famílias, conseguindo levar, né, cada vez mais informação, né, para dentro das escolas, que a informação é tão precária, né. Hoje a parte educacional ela não é tão vista, né, a gente vê muitos déficits, então a gente precisa qualificar também os educadores. Então eu acho que eu enxergo a gente lá na frente conseguindo ter essa oportunidade, né, de conseguir abranger todos esses campos. E uma curiosidade, a tecnologia, ela ajuda vocês no dia a dia? Lógico, com certeza. Como que isso funciona? Então, é um tema que eu gosto muito. É um tema que eu gosto muito porque quando os pais se E deparam. polêmico. Polêmico também. Oba, então vamos embora. Porque quando os pais se deparam com um filho vendo o seu celular e muitas das vezes tendo uma dificuldade de retirar o celular dessa criança, eles, na sua primeira iniciativa, é retirar o celular por completo ou deixar o celular por completo. São dois extremos. E, na verdade, a gente tem que entender que essa criança está inclusa numa sociedade cada vez mais digital. E essa sociedade cada vez mais digital vai necessitar dela ter um conhecimento digital que ela muitas das vezes já até tem. Só que ela não utiliza com uma função adequada. Então a gente tem que retirar o eletrônico, a gente tem que entregar a função com ele. Hoje a gente consegue ensinar programas da própria terapia ABA através do celular. E eu dou exemplo novamente do Lorenzo, que eu faço um game show com ele em um aplicativo no celular. E ele adora. E eu finjo que sou o apresentador desse game show, imito o Gugu Liberato. E ele ampliou o engajamento dele, ele melhorou a comunicação dele e os resultados foram melhores do que da maneira analógica. Então, assim, quando você utiliza o eletrônico de maneira adequada, você ressignifica a forma como a criança pode utilizá-lo. Você, na verdade, não tem que retirar esse eletrônico, mas você tem que explicar a melhor maneira de utilizá-lo. E aí, assim, é como ele estava dizendo, né, a gente está incluso numa sociedade que utiliza o eletrônico, né, e a tecnologia para tudo. Então, hoje a gente vive com a tecnologia o tempo todo, tudo é tecnologia. E quando a gente retira esse recurso dessa criança, a gente também está excluindo. Então, assim, a gente precisa incluir, né, óbvio, com qualidade, com função, então a gente precisa estar muito atento a todos os conteúdos que essa criança tem acesso, né, mas a gente tem, por exemplo, hoje o exemplo do Lorenzo. O Lorenzo adora esse game show, né, ele hoje pede o intraverbal. Então, assim, é incrível como as pessoas também falam muito, né, da aba como algo muito estruturado, rígido, né, e Robótico. robótico, e não é nada disso. Hoje o Lorenzo é extremamente feliz na aba. Então, assim, ele hoje consegue, né, através de vários recursos, a gente consegue trazer, né, ensinamentos, desenvolvimento que se tornam extremamente prazerosas para ele e a gente continua trabalhando e desenvolvendo todas as habilidades que ele tem necessidade. Maravilha. Bom, a gente está chegando ao fim, e aí eu quero que vocês deixem uma chamada aí final para o pessoal que tem interesse ou que os pais descobriram um diagnóstico e querem procurar vocês. Como que vão encontrar vocês? A gente está no Instagram, né? A gente está no Instagram Alts e Cia, né? Então é @Alts_Cia. A gente tá através também do WhatsApp, então vocês podem encontrar a gente lá. A gente também consegue, né, tá atendendo. Às vezes pode demorar porque a demanda é grande, mas a gente tá sempre disposto a ajudar vocês. Então, se tem alguma dúvida, quer se capacitar, tá precisando de alguma orientação, vem pra gente que a gente consegue também tá te ajudando. Então, juntos somos mais fortes. Eu tenho certeza que a gente vai alcançar todo o desenvolvimento necessário para o seu filho. Ó, o próximo episódio eu vou querer que você fale mais sobre tecnologia, que eu vi que é um assunto que você Eu gosto, Ele né? gosta, ele curte. gosta. Vamos falar o que que é aba, vamos... Ela é Falar mais. sobre música. Ele trabalha muito com a Eu música também fiquei nos curiosa pra ver atendimentos. como é que funciona esse game show. Não, com certeza eu vou. Ela entende mais, né, desse assunto correlacionado ao autismo por estar inclusa nesse ambiente. Eu, por ser apaixonado por análise do comportamento, por behaviorismo,
consigo também entrar mais ainda nessa dinâmica. Então, com certeza a gente vai falar muito sobre isso. Perfeito. Então, pessoal, até o próximo podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite.